Olá, sou Ari Esteves, pedagogo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a importância de iniciar o quanto antes a educação do comportamento da criança. Eu sei que um lar com crianças é sempre agitado, né? Mas isso não pode impedir uma reflexão mais profunda e séria de como será o seu filho ou a sua filha daqui a 4 anos ou 5. O tempo passa muito rápido, você sabe disso. É preciso, então, olhar mais adiante do que o muro do dia a dia, esse muro onde o pai e a mãe estão preocupados em ocupar o tempo das crianças, em pagar as contas, em fazer as compras, levá-las daqui para ali, e 1000 tarefas domésticas. Ok, isso é preciso realizar, mas não fiquem apenas nesse dia a dia. Olhe através desse muro do dia a dia. Há um grande espaço para percorrer, né? E quanto antes, né? Muito bem. Então, agora, é muito fácil os pais se enternecerem com a simplicidade das crianças pequenas e querem que elas permaneçam eternamente infantis. Mas isso é um erro e até uma injustiça com relação à criança, né? Esse não é o melhor caminho. É preciso ter um projeto educativo para cada filho, né? Muito bem. Então, veja só. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Seu filho ou sua filha será daqui a 4 ou 5 anos exatamente o que você está plantando hoje. O futuro não é incerto, o futuro é certo. Vai ser colher o que plantou. Muito bem. Então, vamos lá. Tem um ditado divertido que todos conhecemos, que diz assim, que é de pequenino que se torce o pepino. Isso é uma verdade profunda, dita com um sabor popular. Isso significa que vocês não devem ficar na periferia de cada filho, no seu modo de ser, que é uma gracinha, que são bonitinhos e realmente são, mas analisar os pontos fortes e fracos do seu temperamento, do seu caráter, né? Ele terá qualidades, mas também terá pequenos defeitos que vão se manifestar já desde pequenininho, 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3, 4 anos, né? Defeitos do caráter, desobediente, teimoso, marrudo, né? Ou do temperamento apático, indeciso, tímido ou voluntarioso, colérico. Nos jogos infantis, já com outros irmãos ou com outros coleguinhas, ele já vai manifestar esses temperamentos. Então, todos esses aspectos precisam ser educados quando vocês percebem que há arestas que devem ser aparadas, né? Também diz um outro ditado que é mais fácil prevenir do que remediar. Remediar um temperamento arraigado que já criou raízes, né? Um temperamento preguiçoso, um temperamento desordenado, egoísta, malcriado, é mais difícil, é mais laborioso trabalhar para eliminá-lo do que trabalhar para evitá-lo. Então, é melhor estabelecer para cada filho um projeto educativo visando o quanto antes o futuro. Então, seu filho saberá aproveitar melhor o tempo e não vai ser vítima de tablets, de celulares, se você fizer com que hoje ele passe a amar a leitura. Talvez ele não saiba ler porque é muito pequeno, mas você, pai, você, mãe, tem que gastar tempo diariamente para ler para a criança. As histórias tão consagradas à literatura infantil, né? É importante porque isso vai estimular a imaginação dela, ela vai começar a ter curiosidade para aprender ela mesma a ler essas histórias, né? Mas vai ter um trabalho de todos os dias ler 15 minutos, 10 minutos. Vocês vão ter que determinar um tempo para a criança. Ela vai esperar com ansiedade esse momento de vocês lerem para elas. Depois, vocês também têm que saber aproveitar melhor o tempo da criança. Por exemplo,
fazendo com que ela se interesse por outras manifestações artísticas, a pintura, a música, o teatro. Né? Há bons vídeos que vocês podem trazer para casa, há audições musicais em tantos lugares em que vocês devem ir com a criança para que ela ouça diversos tipos de manifestações musicais, música clássica, música popular mais boa. Né? E agora eu digo para vocês o seguinte, uma experiência, uma mãe reclamava que a criança de 4 anos ficava dançando funk, rebolando lá, fazendo uns requebros super sensuais, e eu falei, e ela não impedia que a criança fizesse isso, e ainda mais que a criança cantava e falava frases que eram, pois, horripilantes, né? Frases sensuais, frases debochadas, mas ela, quando a mãe reclamava, ela falava, mãe, por que não? Primeiro porque ela não estava entendendo nem o que estava dizendo, quando a criança ela repetia frases que eu via das músicas, mas não conhecia o conteúdo, mas já estava repetindo bobagens. E aí, muito bem, e ela não se conformava que a mãe a impedia de dançar. E a mãe falou, o que eu faço? Eu falei, bom, você tinha que apresentar para a criança outras... Por que ela está assistindo, ela está vivenciando esse tipo de música, esse tipo de dança? Porque aqui na rua, aos domingos, os jovens se reúnem com aqueles alto-falantes na traseira dos carros, chamam de paredões, e que a rua inteira ouve e eles ficam pondo músicas muito ruins, né? E aí, muito bem, a criança ouve dentro de casa. Eu falei, bom, mas então aos domingos vai a um parque, vai a uma pinacoteca, vai a uma audição musical, há tantas manifestações musicais nas cidades, que a criança ouça música boa e ela vai começar a gostar dessas músicas, traga CDs, traga coisas para que a criança possa ouvir em casa, programe a educação da criança já desde pequeninha. Muito bem, então, isso aí, veja, é preciso trabalhar desde pequeno. Essa criança vai ter uma vontade forte e decidida para cumprir os seus pequenos deveres, por exemplo, de arrumar as suas coisas, se for um pouquinho mais velha, ou de estudar, né, de fazer as tarefas da escola, ou de servir, de ajudar a arrumar as coisas na casa, colocar lá os pratos, limpar o banheiro, enxugar o seu banheiro. Ela vai ter uma vontade forte se você hoje está exigindo, né, que ela cumpra essas pequenas tarefas diárias que cabe a ela. Né? Não cumpriu você. É um erro os pais que fazerem as coisas que a criança precisa fazer. A criança se sente uma inútil, então ela vai sempre, não, eu não sei fazer nada, que façam os outros, e eu vou ficar sempre de braço cruzado, que me amarre o sapato, que me corte um bife, que me vistam. Gente, claro, cada criança terá o seu tempo. A criança que a parte motora se desenvolve rápido, ela pode se vestir com muito mais rapidez. Você não pode exigir que uma criança que não tem ainda a capacidade, né, de vestir um sapato, pois que ela vista, mas ela logo vai ter essa capacidade. Você não deve vestir esse sapato para ela enquanto, se ela já puder fazê-lo. Muito bem, então, repare isso. Ela não pode deixar desordenados os brinquedos. É importante que ela guarde cada brinquedo na sua caixinha, bonecas, nas caixinhas de bonecas, panelinhas de panelinhas, Legos nas caixinhas de Legos, o menino que guarda as bolas nas caixinhas de bolas, que guarda soldadinho na caixinha de soldadinho, e exija disso, que ele não deixe as coisas. Né? E outra coisa, quando a criança pega 3, 4 brinquedos, joga no chão e começa a brincar com um, larga um, já pega outro, ela fica voluntariosa, os instintos já estão dominando ela, porque eu quero largar isso aqui, deixa eu pegar aquele outro ali, já pego o outro. Não, faça com que ela pegue um brinquedo de cada vez, brinque o máximo tempo possível, depois guarde esse brinquedo e pegue o segundo. Isso vai fazer com que ela domine a sua vontade, domine os seus instintos. Parece coisas pequenas, mas isso é uma grande verdade. Ela não vai ser inconstante, não vai se deixar dominar pelos impulsos do temperamento, se você já, desde pequena, ajudá-la a se fixar, por exemplo, num tipo de brinquedo, depois com mais tempo, depois pegar o outro. Certo? Muito bem. Então, gente, veja, o problema não está somente em preencher o tempo das crianças com 1000 atividades. É preciso pensar as coisas. Não é o tempo que vocês gastam com as crianças que contam, mas é o tempo bem pensado em que vocês gastem com as crianças. Às vezes tem pais e mães e tem pouco tempo. E ficam penalizados porque tem pouco tempo para brincar com a criança, para estar com a criança, aí fazem tudo o que a criança pede. Isso é errado.
Então, vocês podem até ter pouco tempo para estar com elas, porque às vezes trabalham fora, etc. Mas esse pouco tempo tem que ser muito bem aproveitado. Tem que ter um projeto educativo, precisa saber que a criança tem qualidades e também tem defeitos do temperamento, né? Se é colérica, se ela é apática, como eu dizia, se ela é temperamental, se ela já começa a ser desobediente. Então, gente, não fiquem tranquilos, pais, porque seus filhos serão alvos fáceis das modas, dos apelos comerciais, se vocês já hoje não estiverem fortalecendo a vontade deles para que façam as coisas, né? Ou já, vamos dizer assim, ajudando com que, mesmo sendo criança, a vontade quase nem vai se manifestar direito, mas que os comportamentos bons que elas vão adquirindo se tornam hábitos bons, e os comportamentos ruins vão se tornar hábitos ruins ou vícios. É melhor que elas desenvolvam hábitos bons, mesmo que ela não compreenda que está ganhando a virtude da ordem com 2 anos, 2 anos e meio, mas quando ela vai guardando as coisas na caixinha, em cada caixinha, ela está vivendo uma virtude chamada ordem, que ela não vai entender isso com 2 anos, 2 anos e meio. Mas quando ela tiver 5, ela vai ver que as coleguinhas de classe são bagunçadas, de tudo jogado. Para ela não é uma facilidade grande guardar suas coisas, né? E ela, então, por quê? Aí ela vai perceber que o pai e a mãe ajudaram a que ela vivesse essa virtude chamada ordem. Então, vocês, pai, mãe, sentem, conversem, estabeleçam um projeto educativo para cada filho. Bem, termino aqui. Clique no positivo, se vocês gostaram desse vídeo. Envie para amigos esse vídeo, para a escola da sua criança. Olha, seja assinante do nosso canal no YouTube, né? Porque, veja, se o canal subir na pontuação, melhorar a sua posição, claro, isso vai estimular que a gente continue a gravar mais vídeos, né, sobre comportamento infantil. Depois, no site ariesteves.com.br, ali tem artigos curtos interessantes para vocês, de uma lauda, né? São artigos fáceis de ler, mas que vão despertando para muitas coisas importantes. E depois também tem uma indicação de livros, tem uma página lá, Livros para os Pais, que tem livros maravilhosos de autores consagrados sobre família e educação dos filhos. Entre no site, leiam, se estabeleçam aí um pequeno plano de leitura diário, né, para que você, pai, você, mãe, em pouco tempo já se forme, porque não basta o bom senso para educar, nem basta a experiência só de vocês. Hoje há uma grande experiência acadêmica, uma experiência bibliográfica muito grande de orientadores familiares, de pedagogos, de psicólogos, que vocês precisam saber para educar com eficiência os vossos filhos. Fico nessa, um grande abraço a todos.